Nessa videoaula, nós vamos falar a respeito da técnica de gengivectomia e gengivoplastia. A gengivectomia é uma técnica cirúrgica periodontal que consiste na remoção ou na excisão de uma porção da gengiva, feita geralmente com a finalidade de reduzir ou de eliminar a parede mole da bolsa periodontal. A gengivoplastia é um procedimento cirúrgico que visa o recontorno do tecido gengival em uma área onde você não tem a bolsa periodontal. Então, é apenas um recontorno cirúrgico da gengiva. Quais as indicações da gengivectomia? A gengivectomia ela é uma técnica bastante restrita em periodontia. Ao contrário do que muitos acreditam, a gengivectomia ela tem indicações bem específicas. Então, são bem raros os casos em que nós indicamos o uso da gengivectomia, que seria a eliminação de bolsas supraósseas, principalmente falsas bolsas, quando nós estamos falando de tecido hiperplásico, de pacientes que apresentam um crescimento gengival devido ao uso de medicações, por exemplo, e sempre na presença de uma adequada faixa de gengiva inserida. Eliminação de tecido hiperplásico ou hipertrófico e correção do contorno gengival. Nós não devemos pensar em gengivectomia quando nós tivermos bolsas infraósseas, defeitos infraósseos, quando o fundo da bolsa estiver localizado sobre ou além da junção oncogengival, porque isso iria acarretar na remoção de todo o tecido queratinizado do paciente naquela área, quando nós tivermos uma quantidade inadequada de gengiva inserida, ou quando nós tivermos a necessidade de exposição ou intervenção do tecido ósseo. Então, nessas situações, a gengivectomia está contraindicada. E em pacientes com periodontite, estaria também contraindicado, principalmente em regiões estéticas. Em pacientes com periodontite, nós fazemos cirurgias a retalho. Então, a gengivectomia ela deve ser realizada, como nós falamos, apenas no tratamento ou na eliminação de falsas bolsas. Como é a técnica de gengivectomia? Inicialmente, nós fazemos uma anestesia efetiva da região por meio da técnica de anestesia terminal infiltrativa ou de bloqueio regional. Geralmente, a técnica infiltrativa ela dá uma anestesia adequada, com o uso de um anestésico que tenha um vasoconstritor potente, que te dê uma boa hemostasia, geralmente epinefrina 1/100.000. Após a anestesia, nós fazemos a demarcação das bolsas utilizando as pinças de Crane-Kaplan ou a própria sonda milimetrada. Após demarcado o fundo dessas bolsas, nós fazemos uma incisão primária apical a essas demarcações utilizando o gengivótomo de Kirkland com uma angulação de 45 graus em relação ao longo eixo do dente. Posteriormente, nós vamos fazer a excisão do tecido interdental com a incisão secundária, que é feita com o gengivótomo de Orman, utilizando essa mesma angulação em relação ao longo eixo do dente. Na sequência, removemos o tecido gengival com curetas. Após a remoção desse tecido gengival, nós fazemos a remoção do tecido inflamado ou do tecido granulomatoso e de remanescentes de placa e cálculo que porventura estejam presentes. A seguir, fazemos o recontorno do tecido gengival, ou seja, uma plastia do tecido gengival. Para isso, podemos usar tesouras com ponta serrilhada ou o próprio gengivótomo de Kirkland, ou também os alicates para a remoção de tecido gengival, ou alicates semelhantes aos alicates de remoção de cutícula. Por fim, fazemos a irrigação e a hemostasia, o controle do sangramento com gaze, e posteriormente a colocação de cimento cirúrgico sobre a área operada. Passamos as recomendações pós-operatórias ao paciente e fazemos a remoção do cimento cirúrgico após 7 dias, bem como o controle de placa com taça de borracha e pasta profilática semanalmente até pelo menos 4 semanas. Aqui nós estamos vendo então um caso em que foi feita uma gengivectomia. O paciente apresentava falsas bolsas remanescentes após a realização do tratamento não cirúrgico. Então, inicialmente, nós fazemos a demarcação do fundo da bolsa, o que pode ser feito com as pinças de Crane-Kaplan ou com a própria sonda milimetrada. Nós colocamos a sonda milimetrada até o fundo da bolsa, transferimos essa medida
para a face externa e realizamos uma perfuração no tecido para criar pontos sangrantes que vão nos orientar o local exato para se realizar a incisão primária. Então aqui está sendo feita a demarcação do fundo da bolsa com uma sonda milimetrada. Poderíamos utilizar para isso também as pinças de creme Kaplan. Aqui nós estamos vendo os pontos demarcados, pronto para iniciar a incisão primária. A incisão primária é feita com o gengivótomo de Kirkland. Esse gengivótomo ele deve ser utilizado ligeiramente abaixo das demarcações, empregando uma angulação de mais ou menos 45 graus em relação ao longo eixo do dente, como ilustrado nesse desenho. Então está aqui, está sendo feita a incisão primária, um pouco apical a essas demarcações. Em seguida, fazemos a incisão secundária com o gengivótomo ou bisturi de Orban. Esse bisturi ele vai trabalhar nas regiões interdentais, contra a face proximal dos dois dentes adjacentes, empregando essa mesma angulação para que se faça a remoção, a soltura do tecido da região interdental. Então está sendo feito aqui em cada um dos espaços interdentais o uso do gengivótomo de Orban, empregando essa mesma angulação de 45 graus em relação ao longo eixo do dente. Na sequência, com curetas bem afiadas, podem ser curetas de Macau, curetas de Grace, nós fazemos a remoção desse tecido que foi excisado. Então aqui está sendo feita a remoção desse tecido com o uso de curetas. Aqui o tecido que foi excisado e removido. Na sequência, fazemos a raspagem da superfície dentária, a remoção do tecido inflamado remanescente das regiões interdentais e, na sequência, fazemos a gengivoplastia com os alicates, com o gengivótomo de Kirkland na região vestibular e podemos utilizar também tesouras de ponta serrilhada nas regiões interproximais. Aqui demonstrando o uso do gengivótomo de Kirkland para se fazer a regularização, a plastia gengival, tanto na face vestibular quanto na face lingual, se for necessário. E aqui a técnica está concluída. Feita a hemostasia com gaze, observe que o sangramento foi controlado, então nesse momento nós podemos fazer a colocação do cimento cirúrgico sobre essa região. Após 7 dias nós removemos o cimento cirúrgico e aqui nós temos uma foto nesse período pós-operatório mostrando que está havendo a reutilização dessa região após 7 dias. Aqui, com 30 dias depois da cirurgia, nós observamos que o reparo está se processando de maneira normal e clinicamente de uma maneira bastante satisfatória. Então essa é a técnica de gengivectomia, lembrando que é uma técnica bastante restrita, utilizada apenas para os casos em que nós temos bolsas supraósseas, preferencialmente falsas bolsas, uma grande quantidade de mucosa queratinizada. Quando essas bolsas se localizam aquém da junção mucogengival, e estaria contraindicado quando essas bolsas se estenderem além da linha mucogengival, ou quando nós tivermos defeitos ósseos ou a necessidade de intervir em tecido ósseo. Quando aí estaria contraindicada a gengivectomia, estaria indicada a realização de uma cirurgia a retalho. E aqui nós temos o aspecto pós-operatório após 3 meses da cirurgia, mostrando o resultado final obtido. Esse outro caso é um caso considerado de gengivoplastia. Tecnicamente segue a mesma sequência da gengivectomia, mas nós estamos falando de um paciente que não tem doença periodontal. A técnica de gengivoplastia ela serve apenas para corrigir o contorno do tecido gengival em áreas localizadas, como é o caso desse dente 22, onde existia um tecido um pouquinho mais volumoso nas faces proximais desse dente. Então foi feita aqui a demarcação do fundo do sulco, a demarcação com a sonda milimetrada, o local onde se deve fazer a incisão feita com o gengivótomo de Kirkland. Aqui a foto está de ponta cabeça, mas o tecido já está excisado. Agora a incisão secundária com o gengivótomo de Orban para soltar o tecido das regiões interdentais. A remoção desse tecido com uma cureta.
o tecido que foi removido, aqui a gengivoplastia com o alicate de cutícula, o gengivótomo de Kirkland e também podendo se utilizar a tesoura de ponta serrilhada, aqui se usando o gengivótomo de Kirkland para se fazer a gengivoplastia nessa região vestibular. E aqui o procedimento concluído, quando nós podemos fazer então a colocação do cimento cirúrgico. Para finalizar, aqui o aspecto inicial e o aspecto 30 dias após a realização do procedimento de gengivoplastia. Como ocorre a cicatrização após a realização da gengivectomia? Inicialmente, nós temos a deposição de fibrina e a formação do coágulo, que tem por finalidade proteger e realizar a hemostasia da região, o controle do sangramento. Temos um aumento da atividade mitótica das células endoteliais, que vão dar origem a novos capilares, e também uma maior proliferação de fibroblastos na região. Há a formação e substituição do coágulo por um tecido de granulação. Esse tecido ele também está permeado por células inflamatórias, por infiltrado inflamatório agudo, onde predominam neutrófilos. O tecido epitelial das margens da ferida ele inicia sua proliferação, estimada em 0,5 milímetro ao dia. Então, essa proliferação vai ocorrendo sobre esse tecido. Esse tecido de granulação ele vai sendo remodelado, vai havendo a síntese de novas fibras colágenas, imaturas, incompletamente polimerizadas. Vai havendo a reconstituição do sulco gengival e do epitélio juncional. E até que, por final, nós temos a remodelação das fibras colágenas, há também uma discreta remodelação da crista óssea alveolar, e o processo completo de reparo do tecido conjuntivo ocorre aproximadamente após 7 semanas. Para concluir essa videoaula, nós vamos mostrar mais um caso clínico de uma paciente que estava sob tratamento ortodôntico e que apresentou crescimento do tecido gengival ao longo desse tratamento ortodôntico, provavelmente relacionado a fatores locais, a dificuldade de controle de placa, e que foi encaminhada para a realização desse procedimento de gengivectomia. Então, nós temos aqui, já depois de feita a demarcação do fundo das falsas bolsas, a incisão primária com o gengivótomo de Kirkland, a incisão secundária com o gengivótomo de Orban, o tecido que foi removido com o uso de curetas, a gengivoplastia que foi feita com o gengivótomo de Kirkland e o alicate nas regiões interproximais, a hemostasia da região com compressas de gaze e previamente irrigação com soro fisiológico e a proteção da região operada com cimento cirúrgico. Aqui nós temos o aspecto 7 dias depois, mostrando o processo inicial de reparo, onde nós temos o início da reepitelização dessa ferida, a formação de um tecido de granulação por baixo, e esse tecido vai sendo aos poucos remodelado com a formação de novas fibras colágenas, até que nós temos, após 40 dias, o processo de reparo numa fase mais adiantada. Importante destacar que o controle de placa deve ser monitorado com frequência e orientado a esse paciente o uso do fio dental com passa-fio, a fim de evitar a recidiva do processo inflamatório. E nessa foto, o aspecto inicial e o aspecto 40 dias após a realização da gengivectomia.